amores, boa tarde. Hoje eu estou aqui porque nós vamos entrar num novo capítulo, né? Nós estamos iniciando aí o capítulo 3, as fases da Lua. E aí a gente fecha então o módulo 1 do livro, tá? Nesse capítulo a gente vai estudar como é que acontecem as fases da Lua. Vamos compreender também como a gente consegue visualizar alguns astros no céu a partir de alguns instrumentos. E vamos saber a influência da Lua com relação às marés, né? Vamos ver aí por que uma coisa está ligada à outra, tá ok? Coloquem aí na página 186. Na página 186, então, nós temos aí uma linda imagem, né? Que é a imagem da Lua, né? E a imagem também do mar. Então, aí, esse capítulo já mostra pra gente a relação entre uma coisa e outra. E aí, na página 187, nós temos aí algumas perguntas. Você sabia que a Lua influencia nas marés? Como é que a Lua influencia na maré, hein? Alguém já parou para pensar sobre isso? Como é que isso acontece? Então, olha só, na página, deixa eu ver aqui, na página 195, a gente consegue compreender melhor, né, o porquê que uma coisa está interligada à outra. Lá na página 195, nós vamos compreender que a Lua cheia e a Lua nova, elas deixam as marés mais baixas e, ao mesmo tempo, também, elas deixam as marés mais altas. Então, há uma oscilação na maré quando a gente tem essas duas luas. E o que acontece a partir disso? Isso faz com que os índices de acidentes, né, sejam maiores. Quando a Lua está cheia ou quando a Lua está nova, a maré, ela costuma ficar mais brava, né? O mar sobe e aí as ondas ficam mais fortes e isso pode provocar alguns acidentes. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado e sempre observar quando a gente for na praia, quando a gente for viajar e for para um lugar onde tenha mar e obedecer aí as recomendações dos salva-vidas, né? Geralmente a gente tem lá, quando a gente vai à praia, uma bandeira. E quando a bandeira está vermelha, significa que a maré está alta, que aquele mar não está bom para banho, não é isso? Então, a gente tem que observar essas coisas. Vamos explorar um pouquinho, então, sobre isso, lá na página 195. Olha só, na página 195 diz assim: a Lua e as marés. Além da variação da luminosidade noturna, as fases da Lua também influenciam nas marés. Os astros são atraídos uns pelos outros por causa da força da gravidade, né? Então, a força da gravidade, ela faz com que a Lua, ela tenha essa influência. Olha só, quanto maior e mais perto estiver o corpo, maior será essa força. No caso da Terra, os astros que mais nos afetam por causa da gravidade são o Sol e a Lua, são os astros que nós temos, né? Então, esses astros, eles puxam a Terra e os mares, por serem líquidos, eles se deslocam, ocasionando a variação da maré. Olha que interessante isso, né? Então, quando a Lua, a gente tem uma imagem aqui que mostra isso pra gente mais claramente. Quando a Lua, ela tá alinhada ao Sol, a gente tem aí uma imagem paralela das duas, né, dos dois. Então, a Lua nova e a Lua cheia. As forças da gravidade dos dois se somam. Então, provocam assim variações grandes de maré ao longo do dia, o que dá as marés cheias por volta do meio-dia e à meia-noite a maré fica baixa. Então, é aí que dá essa oscilação das marés.
né? Durante o dia, por volta do meio-dia, a maré sobe e à noite a maré desce. Às 6 da manhã e às 6 da tarde. Já quando a lua está em posição de quarto crescente ou minguante, as forças se anulam e as marés permanecem estáveis. Então, a melhor época, né, para se tomar banho de mar, a melhor época para se aproximar do mar, né, para pescar, quem gosta. Então, uma época onde a gente consegue aproveitar mais, né, a água do mar é entre a lua crescente ou a lua minguante, tá bom? Então, voltando aí para a página 187, perdão, nós temos aí uma outra pergunta. Você se lembra das fases da lua? Quantas são? Então, as fases da lua, elas são um processo. A gente tem aí na página 193 um calendário de agosto que mostra bem claramente pra gente como que funciona essa mudança da fase da lua. Então, é todo um processo, né, para se chegar às fases. Então, na verdade, as fases não são só 4. A gente considera as 4 porque é quando ela se completa. Mas, na verdade, ela passa por vários processos a completar a fase, tá? Então, as fases da lua são lua nova, lua cheia, quarto crescente e o quarto minguante. Então, quando a lua não pode ser vista no céu, ela é chamada de lua nova, tá? É quando ela está começando a se formar, né? Então, quando vemos completamente redondinha, iluminada, né? Que fica linda no céu, muitas pessoas falam assim, nossa, você já viu a lua hoje? Geralmente é porque a lua está cheia e ela fica bem redondinha no céu, bem bonita, né? Então, a lua possui também um período crescente, que são os dias em que ela aparece aumentando de tamanho, que é esse processo que eu falei para vocês até formar, né, a lua por completo. Então, esse processo aí, esse período crescente, que são os dias em que ela aparece aumentando de tamanho, e um período minguante, que são os dias em que ela aparece diminuindo de tamanho. Quando a lua está no meio do período crescente, a gente chama de quarto minguante, de quarto crescente, porque ela está no meio do período se formando, né, e crescendo. E de quarto minguante, quando ela está no meio do período minguante, que ela vai novamente desaparecendo. Terceira pergunta da página 187. A lua possui luz própria? Possui, gente? Não, né? A lua não possui luz própria. O brilho da lua que a gente consegue visualizar no céu é o reflexo do sol. É o que a gente vê no céu, né? A gente, por vezes, quando a gente não conhece, não entende, a gente acha que quando a gente é pequenininho, a gente acredita que seja o brilho dela, mas quando a gente estuda, a gente descobre que não, que a lua não possui brilho, né? O único que possui brilho é o sol. Então, vamos lá, pulando para a página 188, nós temos aí um conto de areia, né? Que é o tema da letra de uma música, de uma canção de Romildo Souza Bastos. Para que vocês possam ler, que ele conta um pouquinho, né? Em forma de poesia aí, uma letra que fala sobre essa junção, né? Que fala sobre esse processo entre a maré e o sol, né? A junção dos dois. E aí, vocês podem estar fazendo a página 185 e depois vocês podem estar fazendo a página 194. Mas antes de irmos para a página 194, nós vamos aí na página 190. A gente tem aí uma historinha,
né, sobre a observação da Lua. E na página 191, nós temos aí uma informação e um textinho sobre os instrumentos de observação. E aí diz assim: vimos até agora que podemos observar a olho nu muitos astros. Quais são os astros que a gente consegue observar a olho nu? Nós vimos lá no vídeo passado as estrelas, a lua, né? O sol. Tem muitos astros que a gente consegue visualizar, principalmente as estrelas à noite, não é isso? Então, outros astros que nós podemos ver bem a olho nu, além das estrelas, é a Lua, que é o satélite natural da Terra. Então, o que é o satélite natural? Satélite natural é um corpo celeste que gira ao redor de um planeta. Então, tudo aquilo que gira ao redor de um planeta, né, é um satélite natural. Como visto no infográfico na página 176 e 177, nós vimos alguns planetas como Vênus, que não tem satélite natural. Outros apresentam muitos, assim como Júpiter. Nós vimos na foto, na imagem do Sistema Solar. Júpiter chega a ter 79 satélites. Gente, é muita coisa para um planeta, não é não? Então, o nosso planeta, a gente só tem um satélite natural, que é a Lua. E existem também os satélites artificiais, quando a gente não tem um satélite natural ou quando a gente não consegue, né, observar aí o universo, a gente precisa dos satélites artificiais. E o que seriam os satélites artificiais? Quando a palavra diz artificial, significa que não é algo natural. É aquilo que foi construído pelo ser humano para nos auxiliar, não é? O primeiro telescópio, né? Ele foi construído pela NASA nas décadas de 1970 e 1980, pouquinho antes da tia Natália nascer. E ele foi lançado no espaço em 1990. Hoje, ele se encontra aproximadamente 560 quilômetros acima da superfície da Terra. Gente, olha que bacana saber sobre isso, né? Então, nós agora sabemos a diferença de satélite natural para satélite artificial, correto? Então, mudando aí para a página 192. Na página 192, a gente vai conhecer um pouquinho do autor da primeira luneta, que foi Galileu Galilei. Ele era um italiano, se formou em médico e astrônomo e engenheiro. Gente, olha isso, que bacana, né? Quem aqui tem vontade de ter mais de uma profissão? Tá vendo? Galileu Galilei foi um estudioso. Ele tinha 3 profissões. Ele nasceu em Pisa, na Itália, onde ele se formou em medicina. Fez importantes contribuições científicas, unido de forma inovadora a experimentação e a matemática. Nós ouvimos sobre ele também no vídeo passado, porque ele teve uma influência muito grande com relação à descoberta do sistema da Terra, não foi isso? Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Então, olha só. Uma de suas contribuições foi a invenção da luneta, que aumentava em até 30 vezes o tamanho do objeto. Gente, olha que legal isso. Isso na época em que ele nasceu e viveu, né? Ele nasceu em 1564. Olha quantos anos tem isso. Tem quase 500 anos, né? E mesmo assim, naquela época, ele estudou e conseguiu desenvolver uma luneta. Galileu também ficou famoso por apoiar a ideia de que a Terra girava ao redor do Sol. Quando a Terra gira ao redor do Sol, qual é a teoria? Quem é que lembra? A teoria do heliocentrismo, que é a nossa, né, que é a válida até hoje. Então, naquela época, ele já apoiava essa teoria. E ele foi muito criticado nessa época, inclusive, ele foi condenado
Porque lembra que a gente falou que naquela época a Igreja Católica ela condenava, né, o heliocentrismo, porque eles acreditavam no geocentrismo. Eles acreditavam no quê? Eles acreditavam que o Sol girava ao redor da Terra, né? Então era totalmente condenado quem acreditasse de forma ao contrária naquela época. Então ele foi condenado. Aqui diz, ó. E a sua publicação foi proibida, a publicação dos seus trabalhos e das suas pesquisas. Atualmente, Galileu é considerado um dos grandes nomes da história da ciência, com certeza, né? Um estudioso que naquela época, sem muito recurso, conseguiu descobrir como hoje funciona o nosso sistema solar. Que interessante, né? Então, eu deixo aí para vocês a explicação desse conteúdo. E aí vocês podem fazer, então, as páginas 189, 194 até a 195, ok? E aí, na semana que vem, eu vou passar a correção, o videoaula com a correção, e em seguida, nós vamos fazer as atividades complementares para finalizar o nosso primeiro módulo, ok? Fiquem com Deus, se cuidem, podem ir fazendo aos poucos as atividades. Eu estou muito feliz de saber que muitos de vocês já estão devolvendo direitinho as atividades, estão conseguindo fazer. Aqueles que não estiverem conseguindo anexar, não tem problema. Na próxima, assim que voltarmos, eu vou estar verificando os livros direitinho e vendo as atividades, ok? Fiquem com Deus, até a próxima aula.